Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Segunda Coríntios capítulo 12, 9 e 10. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Diz assim a palavra de Deus: Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Meu Jesus amado, que grande paradoxo nós encontramos nesse texto aqui dito. Que grande paradoxo. Quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero falar com você nessa noite sobre a graça da vida. A graça da vida é ter a graça de Deus sobre nós. A graça da vida, a alegria da vida é receber a benevolência, o favor de Deus sobre a nossa vida. Essa é a graça de viver, é compreender quem Jesus é e quem eu sou nele. A graça de viver está em receber Cristo como Ele é em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é tudo o que nós precisamos, necessitamos. Por Ele nós vivemos, por Ele nós estamos aqui. A graça de viver está unicamente, exclusivamente em Jesus. A alegria que o mundo conhece é momentânea, passa rápido, mas uma alegria de Jesus é uma alegria para a eternidade. Então, qual é o motivo da sua vida? Qual é o motivo de vivermos? Porque nós acordamos logo cedo para trabalhar, precisamos trabalhar para comer, para comprar, para gastar, e coisa boa isso. Alegria de pagar boleto, quem nunca, hein? Agora você paga pelo celular. Quem é que gosta de pagar boleto pelo celular? Amém? Então vou distribuir os boletos também para você aqui. Você acabou de falar que gosta, amém? Aleluia. Mas qual é a graça dessa vida? Porque nós acordamos todos os dias, vamos dormir todos os dias, e parece que os dias se repetem, parece que é tudo igual, parece que estamos na Matrix. Que é isso, Jesus? Ué, o que está acontecendo? Qual é a graça da vida? Trabalhamos, conquistamos, adquirimos e morremos. Será somente isso? Será somente isso que tem para nós? Dentro do homem, Eclesiastes vai dizer que dentro do homem há um anseio pela eternidade. Você está aqui, mas lá no fundo você sente que precisa de algo. Está faltando algo. O que está faltando em você é justamente a presença de quem te formou, te conhece, te sustenta. Aquele que soprou vida sobre você. A vida só vem de um lugar. A vida vem de Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida. Nós
respiramos nesse momento porque Jesus, Ele faz com que o oxigênio seja perfeito e equilibrado. É por causa dEle. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele controla os ventos, os oceanos, as estrelas, as constelações. Ele controla o sol. Ele controla tudo que nós enxergamos com os nossos olhos. Ele controla, conhece e sustenta. Ele está em cada partícula de molécula. Ele criou, Ele sabe, Ele conhece. Ele é o Deus que tudo sabe, em tudo está. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele também é o seu Deus, é o seu Pai, é o seu Senhor, é o seu bom pastor. E Ele está aqui nessa noite mais uma vez para te lembrar que a graça dessa vida é a graça de Jesus sobre nós, porque Ele é a razão de você viver. É nele que você encontra identidade, é nele que você encontra alegria, é nele que você encontra paz. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem riqueza suficiente. Só Jesus pode ser suficiente na nossa vida. Se é para Jesus, pode aplaudir. O dinheiro não vai te satisfazer. Talvez você pense: se eu tiver muito dinheiro, se eu for rico, se eu for milionário, eu vou ser feliz. Engano seu. Quantos milionários famosos você já ouviu falar, já viu no noticiário, que chegaram em um momento e tiraram a sua vida? É porque dinheiro não é símbolo de felicidade, como o mundo diz. O dinheiro pode trazer felicidade momentânea, mas quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, sabe que isso não é suficiente. Há algo dentro do ser humano que clama pelo seu Criador. Gênesis capítulo 1 e 2 vai relatar a criação do mundo, também a criação do homem. É interessante porque enquanto Deus está criando tudo em 6 dias, em algum momento da criação Ele vai terceirizar. Ele vai dizer assim: mar, criem os peixes. E o mar criou os peixes. Está lá, está escrito. Terra, produza os vegetais. E a terra produziu os vegetais. Terra, produza os seres viventes, rastejantes. E a terra produziu. Então houve um momento da criação em que Deus deu uma ordem, liberou uma palavra de terceirização, e assim aconteceu. Só que chegou um momento da criação que foi um momento exclusivo, um momento diferente. Foi o ápice da criação de todas as coisas. E esse momento foi o momento da criação do homem. Porque nesse momento está a Trindade reunida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o texto vai dizer: ei, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então a posição do homem na criação é uma posição elevada, diferente, porque o texto vai dizer: dominai sobre todas as coisas. Deus disse: Adãozinho, dá nome aos bois. Adãozinho, dá nome aos pássaros. Faça isso, é para você. Aproveite a praia. Tudo isso é para vocês. Então, no momento da criação do homem, foi uma criação peculiar, diferente, especial. Porque João vai dizer que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho do Deus Criador de todas as coisas. Isso é loucura para os homens, mas é sabedoria para aqueles que creem. Eu estou diante de uma igreja que tem fé aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua medida de fé aqui nessa noite, mas pelo simples fato de você entrar nesta igreja, eu não conheço a sua vida, mas tem um pouquinho de fé aí. Mas deixa eu te dizer algo em nome de Jesus.
É esse pouquinho que Jesus precisa nessa noite. É essa fagulha de fé somente. Porque esse pouquinho, essa fagulha é o necessário para que ele gere mais fé. E gerando mais fé, gere o seu milagre nessa noite. Porque a graça dele vai ser suficiente hoje e amanhã e por toda a eternidade na sua vida a partir de agora. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. É interessante porque se eu pego o peixe e tiro da água, o que acontece com o peixe? Morre. Se eu tiro as plantas da terra, vai murchar e vai morrer. Se eu tiro os animais do seu habitat natural, vai morrer. Agora, o homem longe do seu Criador, a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e seus pecados. Nós fomos criados para estar perto do nosso Criador. E isso é um privilégio, é uma alegria. Deus está dentro de nós, isso é a maior loucura. Ao mesmo tempo nós aceitamos e entendemos que também é o maior presente da terra. O Espírito Santo habita dentro de você. Isaías 57 versículo 15 vai dizer: eu, o alto e sublime, aquele que habito num alto e santo lugar, também habito com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, Deus tem dois endereços. Ele está num lugar inacessível, que o homem não conhece, não pode chegar lá, desconhecido. Deus é o Deus todo-poderoso, Criador das constelações, universos. Tudo que você enxerga com os teus olhos é obra da criação de Deus. Ele sustenta o universo. Isaías 40 vai dizer que ele mede os céus a palmos e que ele pesa a terra com balança de precisão. Isaías 40 também vai dizer que as nações, todas as nações, são consideradas por ele como um pingo que cai dentro de um balde. O que acontece se você deixar um pingo cair dentro de um balde? Você não vai nem enxergar, não vai nem umedecer o balde, vai sumir. E Deus está dizendo que as nações são consideradas para ele como um pingo que cai dentro de um balde. Imagina só, 8 bilhões de pessoas comparadas a um pingo dentro de um balde para Deus. Agora imagina 117 bilhões de pessoas, porque é esse o número de pessoas que já passaram por toda a história da humanidade, consideradas como um pingo que cai dentro de um balde. Mas deixa eu te falar algo. Deus conhece o nome de cada pessoa. Deus conhece você profundamente, intimamente. Deus sabe das tuas dores, das tuas lutas. Deus conhece a tua infância. Deus sabe o que aconteceu quando você tinha 5 anos. Ele sabe o que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade. Ele sabe o que aconteceu, aquele trauma da sua infância, aquela perseguição no seu trabalho. Ele sabe daquela traição que você sofreu. Ele conhece aquela angústia, aquela dor da perda que você não consegue superar. Ele sabe daquela dificuldade financeira que percorre a sua vida e você não entende, luta contra a maré e nada acontece. Ele sabe da situação da sua família, dos seus filhos. Ele conhece a enfermidade que arronda você todos os dias. Ele sabe de tudo. E o que ele precisa nessa noite é você elevar a sua fé, para que a graça dele se estabeleça sobre você de uma vez por todas. Agora tem uma regra para isso, tem um beabá para que isso aconteça. E aqui nós acabamos de ler um dos textos mais poderosos da Escritura. Por quê? O contexto é o apóstolo Paulo, o Paulão. Eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. E esse texto aqui revela muito quem ele é, que tipo de crente ele é. Porque nós encontramos alguns tipos de crentes. Tem aquele crente que diz assim: se Deus não me der, eu vou ficar emburrado. Se Deus não fizer, não vou no culto mais. Se Deus não me der o emprego que eu quero,
eu não vou mais servir na igreja. Deixa eu te falar, você acha que é crente, mas você na verdade não é. Esse é o detalhe. Porque crente verdadeiro, cristão verdadeiro, meu irmão, ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu sei que a luta pode demorar, eu sei que o deserto pode ser longo, mas eu sei que um dia ele vai acabar. Mas enquanto isso, o deserto, lá no deserto, Ele manda água, no deserto Ele manda maná. Ou seja, Ele está sustentando você no deserto, está preparando você para que você na sua saída ainda tenha forças para viver plenamente para a sua glória. A luta tem seus dias contados, a sua dor tem os seus dias contados. Sabe o que faz o deserto ser mais longo? Se chama murmuração. Murmuração, ele aumenta os anos do deserto, porque Deus quer ensinar uma lição para você no deserto. E quanto mais você murmura, mais você fica lá. Quanto mais você reclama, mais você vai ficar lá. Agora, se você está no deserto dizendo: Deus, obrigado pela luta, obrigado pela aprovação, Deus, porque assim como o salmista diz: Deus, quanto mais eu fui provado, mais eu aprendi dos teus preceitos, dos teus decretos. Então pode mandar, porque eu sei que enquanto o Senhor está mandando luta e deserto, mais eu estou aprendendo, crescendo, aumentando a fé. Mas o Senhor também está me usando, mas eu estou crescendo na glória do Senhor Jesus. Quem muito é usado hoje foi muito provado ontem. Há um preço para subir aqui para pregar, há um preço para estar aqui. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu fui muito provado e continuo sendo provado, mas nunca eu murmurei e disse: Senhor, olha, coitado de mim, não faça isso, por favor. Não, eu sempre disse: Deus, Deus, eu sei que a tua graça é suficiente na minha vida. Porque justamente esse era o contexto do apóstolo Paulo. Qual é o contexto desse texto? A Bíblia vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne. Não se sabe o que é o espinho na carne. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um abandono. Mas indiferente a isso, ele tinha um problema. Paulo tinha um problema sério, porque por 3 vezes ele pediu para Deus tirar esse espinho. Por 3 vezes Paulo clamou: Deus, tira, por favor, me ajuda. Aí sabe o que aconteceu? Deus respondeu a Paulo. Veio a resposta. Glória a Deus. A resposta sempre vem. Deus sempre vai responder. Só que entenda que às vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós esperávamos e pedíamos. Eu, por exemplo, há 1 ano e 4 meses atrás, eu tive uma resposta de Deus que não era a que eu estava pedindo. Foi um não de Deus. Estava com a minha mãe acamada há 6 meses, orando: Deus, cura ela, levanta essa mulher. Deus, levanta essa mulher de Deus mais uma vez, cura a minha mãe. Uma mulher forte. Minha mãe já era idosa, tinha 75 anos, varria, acordava cedo, trabalhava, não parava quieto. De repente minha mãe estava em cima de uma escada, teimosa. Alguém conhece algum idoso teimoso? Acaba hoje, em nome de Jesus. A minha mãe não parava quieto, sempre varrendo, fazendo, acontecendo. AVC, ficou acamada, nós cuidando dela e orando: Jesus, cura ela, cura ela, cura ela. Depois de um culto de domingo nesta igreja, eu fui para casa. Eu entrei no corredor do meu quarto e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo muito claro no meu ouvido: libera ela, libera a tua mãe. Aí eu disse: ok, Jesus, ok, Deus, amém, assim seja feita a tua vontade.
Eu fui no quarto da minha mãe, abri o quarto, ela estava acordada, parece que me esperando, os olhos fitados aos meus, parece que esperando eu falar alguma coisa. Então eu disse: mamãe, eu quero te dizer algo. Você pode ir morar com Jesus. Eu libero você. Fechei a porta, fui para o quarto dormir, dei boa noite. Mas mal eu sabia que seria o último boa noite que eu daria para ela. Outro dia pela manhã acordei, fui lá ver ela direto, fiz o café dela, ela tomou café, comeu. Depois de 1 hora, mais ou menos, ela morreu em meus braços. Mamãe agora está totalmente curada. Está agora incomodando o céu, varrendo as ruas do céu. Está fazendo uma bagunça lá, subindo uma escada, trocando lâmpada. Está causando no céu. Totalmente curada, restaurada para a glória de Deus. Então muitas vezes a resposta de Deus não vai ser aquela que nós estamos esperando e queremos, mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos crer. E qual é a forma de crer? É colocando a fé em prática, dizendo: ok Deus, assim seja feita a tua vontade. Eu recebo, eu creio em ti. Paulo então ora a Deus, e Deus responde: Paulo, a resposta é: a minha graça é suficiente para você. A resposta não é: Paulo, ok, vou tirar o espinho da carne, ok, vou resolver o teu problema. Paulo, a minha graça é suficiente. Sabe o que me chama mais atenção aqui? Agora é a resposta de Paulo para Deus. É isso aqui que é o cerne, o ápice desta pregação. Deus responde a Paulo. Agora Paulo não dá tempo nem de respirar, e Paulo já responde para Deus de volta. A resposta de Paulo é: Deus, ok Deus, então eu me gloriarei ainda mais nas minhas aflições. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: ok Deus, então eu vou pular de alegria ainda mais com o espinho da carne. Eu vou glorificar ainda mais ao Senhor. Eu vou dizer obrigado Deus todos os dias pelo espinho da carne, porque está aqui, é a tua vontade. Eu aceito, eu recebo, porque eu sei quem tu és e quem eu sou em ti. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos o que nos aguarda logo em seguida. Imagina se Deus tira o espinho da carne e Paulo faz bobagem depois. Poderia acontecer isso. Às vezes Deus está nos livrando de algo pior, terrível lá na frente, mas nós estamos murmurando, dizendo: Deus, por que Deus? Mas entenda que muitos desertos são motivo por causa da nossa murmuração, da nossa reclamação. As marcas de um crente cheio do Espírito Santo é sempre alegria no seu rosto e gratidão no seu coração. Ele sempre está contente com Jesus. A conta pode estar no vermelho, mas ele está feliz da vida. Tem arroz e feijão, ele dá glória a Deus. Você está sempre alegre, porque você sabe que a Bíblia diz que tendo que comer e vestir, estejamos alegres. Só quem passou pela fome entende o que é viver com pouco. Só quem passou pela falta de dinheiro para comprar fraldas para o seu filho entende o que é viver com pouco. E também começa a gerar gratidão no seu coração por tudo que recebe de Deus. Eu já fui esse que irmãos tiveram que pagar a minha conta de luz e de água porque eu não tinha. Já passei fome na minha juventude. Fui trabalhar com 16 anos de idade para poder me sustentar, comer, sobreviver.
Só quem sabe o que é a graça de Deus consegue ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Aí Paulo continua dizendo: ok, Deus, então agora eu vou me alegrar ainda mais nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. O que significa esse texto? Paulo dizendo assim: eu reconheço, Deus, que eu sou fraco. Eu reconheço, Deus, que eu sou dependente do Senhor. É justamente esse reconhecimento que Deus requer de nós todos os dias. Deus, eu sou fraco, sou incapaz, não consigo, nada tenho, mas tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu te lembrar quem é que vence as tuas batalhas. Você não vence batalha nenhuma sozinho. Você não é vencedor sozinho, coisa nenhuma. A psicologia moderna vai dizer: você é um vencedor, tem um leão dentro de você, você vai conquistar, você vai conseguir. A palavra de Deus vai dizer para nós: você é fraco, você é fraca, eu sou fraco. Você é dependente, eu sou dependente. Agora a Bíblia também diz que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Ele se faz forte em nós. Ele é a nossa força, e a força de Deus, ninguém pode contra ela. Ninguém pode se conter diante da força do Deus Todo-Poderoso, porque Ele não tem simplesmente força, não. Ele é toda a força do mundo, dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus sustentador de todas as coisas. E deixa eu te lembrar uma coisa: a sua vida está nas mãos desse Deus. Ele convida você: deixa eu ser o pastor da tua vida, deixa eu ser a porta da tua vida, deixa eu ser a alegria da tua vida, deixa eu ser a graça da vida na sua vida. O dinheiro não é alegria, o poder não é alegria, a fama não é alegria. Quantos famosos já tiraram a sua vida no ápice da sua fama? Quantos? Eu lembro que quando o Chorão tirou a vida, todo mundo ficou perplexo. Mas como? Uma pessoa tão alegre, vivendo o ápice da música, cantando em tudo que é lugar, mas como isso? Todos nós ficamos perplexos. É porque a alegria não está nessas coisas da terra. A terra até oferece uma alegria, mas é uma alegria mentirosa, passageira. Agora a alegria verdadeira, ela vem do alto, ela vem de cima, vem de Deus. E essa alegria está disposta a todos os quantos quererem e desejarem. Essa alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a alegria eterna e verdadeira. Ele faz a loucura de chorarmos, não de tristeza, mas de chorarmos de alegria na sua presença. Obrigado, Espírito Santo. A graça de Deus é o favor gratuito sobre nós, é a salvação de Deus sobre nós, é o cuidado de Deus sobre nós. É Deus chamando a nossa atenção: vivam para mim, se acheguem confiadamente ao trono da graça, e acharei descanso para a vossa alma. Você precisa viver para Jesus, confiar em Jesus, crer em Jesus, caminhar com Jesus, e você verá a graça da vida na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você for fazer. Você entenderá o propósito de Deus, você terá a identidade de Deus em você, você vai compreender as coisas que até então você não compreende, você vai descortinar dúvidas, incertezas que permeiam a sua mente. Através de Jesus tem todas as respostas. Ele é o único caminho, Ele é a verdade absoluta, Ele é a vida eterna. Sabe por que muitos não vão para o céu? Será pelo pecado cometido? A verdade é que muitos não vão para o céu, é pelo perdão não aceito, porque Jesus oferece perdão a todos, mas muitos não aceitam esse perdão. É por causa da falta
desse perdão, a negação a esse perdão, que muitos não vão para o céu. Existiu uma história de um homem que morava numa cidade pequena, há muitos anos, décadas atrás. E esse homem cometeu um delito, um crime, foi preso, está encarcerado. Aí o povo gostava muito desse jovem. Foi um erro primário, foi uma bobagem de juventude. Aí o povo começou a clamar ao rei: rei, ele é um bom menino, dá uma chance, uma oportunidade para ele. Houve um clamor geral na cidade. Então o rei decidiu: ok, eu vou conceder uma carta de perdão a esse jovem. Aí sabe qual foi o método? O rei se vestiu de pastor, terno e gravata, assim como eu, só que não. O rei se vestiu de pastor, chegou na cadeia, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia, colocou a Bíblia debaixo do braço, chegou até a cadeia onde estava aquele moço e disse: moço, eu tenho algo muito bom para você aqui dentro. Eu tenho algo muito especial para você aqui. Sabe o que o moço fez? Não quero saber. Eu odeio crente. Crente é tudo doido, maluco. Isso é verdade. Isso ele acertou. Quem fala isso na rua, tá certo. Nós somos tudo maluco mesmo. Mas por Jesus. Não quero saber. Vai embora. Aí o rei, disfarçado de pastor, diz: mas meu amigo, eu tenho algo muito bom para você aqui. Eu tenho uma palavra para você aqui, poderosa, de libertação. Eu não quero você, vai embora. Xingou aquele homem, xingou o rei, mandou ele embora, não quis saber. Aí o rei foi embora. Aquele jovem, sem escolha então, foi condenado à forca. No dia do seu julgamento, antes de ser enforcado, perguntaram se ele queria dizer alguma coisa. Ele disse: sim, eu quero dizer. Deram a palavra para ele. Ele disse: hoje eu estou morrendo, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Essa é a realidade da humanidade. Todos que já foram, irão para o inferno, irão pelo perdão que não aceitaram. Porque quando você reconhece quem você é, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua debilidade, a graça de Deus vem sobre você. E essa graça não tem preço. Você não paga para receber de Deus, não. Deixa eu te falar uma coisa: você não tem que pagar para receber a cura, não. Não tem que pagar o pastor para receber restauração no seu casamento, não. Isso é mentira das igrejas do Satanás. A graça é de graça, é o favor imerecido. Nós recebemos, não entendemos. O amor de Deus é um amor que nós não compreendemos, mas nós recebemos. Como pode Deus continuar nos amando? Nós o rejeitando, nós fazendo como esse jovem fez a esse rei: não quero, vai embora, não quero saber. Então muitos irão para o inferno pelo perdão não aceito, pelo não reconhecimento de quem é. Mas agora quem reconhece: Deus, eu sou fraco mesmo, eu preciso do Senhor, Deus, eu sou dependente do Senhor, eu não consigo. Aí a graça de Deus sobrevém sobre você, e você recebe essa graça, recebe esse favor, e você começa a sentir fortalecido. Mas não é uma força natural, humana, normal, não. É uma força de Deus sobrenatural. E você começa a se alegrar, você começa a ver uma luz no final do túnel, e você vê que há esperança, a alegria, a paz para você. Essa é a graça da vida. Você está aqui hoje, amanhã você não sabe onde vai estar. Mas aqueles que creem em Jesus, Ele sabe o seu endereço final. Se amanhã o Tiago não estiver aqui, eu sei onde ele vai estar. Ele vai estar com Jesus. Que isso não aconteça, amém? Tem que mais um pouco aí. Toca a gaita para nós aí mais uns dias, uns anos aí. Se o Mauro não estiver aqui amanhã,
eu não vou me preocupar. Eu vou até fazer o seu velório, mas eu vou saber que vai estar muito melhor do que a gente. Então eu não vou chorar não, eu vou me alegrar. Porque a morte para um cristão significa nada mais, nada menos que o início da vida eterna. Mas a loucura do evangelho ele oferece alegria também nessa vida. Ele oferece também cura nessa vida. Ele oferece também restauração nessa vida. Você pode viver alegre, feliz, contente e próspero, porque Deus disse: dominai sobre todas as coisas da terra. É de vocês, é a herança do papai para vocês. E um filho que é obediente ao pai, ele recebe as bênçãos do seu Senhor. Um filho que é obediente ao pai, o pai tem prazer em distribuir a sua herança para os seus filhos. A obediência gera bênção. Então a partir de hoje não reclame, não murmure. Não diga aos céus, ó vida, o que será de mim, mas diga: Jesus, eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque é o Senhor que vence as minhas batalhas. O Senhor sempre está um passo à frente. O Senhor que vai quebrando as correntes, tirando os espinhos. O Senhor é o Deus vencedor de todas as coisas. E a tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não são apenas vencedores, não, mas são mais do que vencedores. Aleluia. Se coloque em pé e aplauda Jesus nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Talvez você se encontre sem força nessa noite, desanimado, angustiado. Você se encontra hoje perplexo diante das adversidades, diante aquilo que cerca o seu redor. Você olha para os lados e não vê saída. Você não vê um resultado aparentemente. Você não vê uma solução. Você olha para os lados e fica apavorado e não sabe o que fazer. Mas eu te convido nessa noite a não olhar para os lados, mas olhar para o alto. Eu te convido a não olhar para os lados, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Fite os seus olhos não aquilo que está à sua volta, mas fite os seus olhos em Cristo Jesus, porque nele que tem as respostas, nele que tem as vitórias, e com Jesus não há derrota, porque ele venceu todas as coisas já para nós. Ele venceu o inferno, ele venceu a morte. Nada pode nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus. Nada, nem o porvir, nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nós recebemos a segurança do selo do Espírito Santo que está conosco. Nós somos marcados por esse Deus. Não há o que temer. Eu oro para que o medo acabe hoje na sua vida. Espírito de medo vai embora agora em nome de Jesus. Você vai dormir em paz, tranquilamente a partir de hoje. As preocupações não vão dominar mais e atrapalhar o seu sono. As dúvidas não vão mais ecoar dentro da sua alma. O dia de amanhã ao Senhor pertence. Viva um dia de cada vez, viva no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, aumenta a fé do teu povo nessa noite, aumenta a fé dos teus filhos, convicção de identidade, convicção de chamado, convicção do teu amor. Deus, derrama a paz que excede todo entendimento agora sobre eles. Deus, que o medo seja arrancado agora com a tua mão poderosa.
Deus, que o medo agora vá embora e não domine mais essa mente, esse coração, que as dúvidas caiam por terra agora em nome de Jesus. A família vai ser restaurada sim. O casamento vai ser restaurado sim. A enfermidade vai embora sim, em nome de Jesus. Eu vejo milagres acontecendo, eu vejo milagres sendo distribuídos, conforme você adora, conforme você agradece, conforme você se alegra, é também a maneira e a medida que você vai receber o milagre de Jesus nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós reconhecemos a nossa fraqueza nessa noite. Nós reconhecemos a nossa dependência no Senhor nessa noite. Deus, nós estamos aqui por teu intermédio, por tua causa. Não estaríamos aqui se não fosse pelo Senhor. Eu não estaria aqui se o Senhor não intervisse na história da minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou, me resgatou. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, está fazendo e vai continuar fazendo. E também é o mesmo que o Senhor fará na vida dos meus irmãos, dos meus amigos nessa noite. Infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Aqueles que amam, que o adoram. Vamos nos alegrar, vamos igreja. Aleluia, aleluia.